Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fazendo aqui uma série nova de vídeos respondendo provas dos meus alunos do ensino fundamental. Para começar, nós vamos responder aqui a prova do segundo módulo do nono ano, certo? Cujo assunto principal é a equação do segundo grau. Então, sem mais delongas, bora para esse vídeo. Bom, estou com a prova aqui na tela e eu vou responder questão por questão e ajudar tanto quem tem dúvidas sobre algumas questões de equação de segundo grau, como também para quem está estudando aí, alguns dos meus alunos, e querem ver algumas provas anteriores para dar aquela estudada, dar aquela revisada. Então, vamos embora. Primeira questão. Diz assim: podemos utilizar as funções em diversas aplicações do nosso dia a dia. Como, por exemplo, se houver uma relação a qual o lucro de uma empresa se dá em função do tempo em trabalho dos funcionários, essa função pode depender de diversas variáveis e pode ser também uma função de primeiro ou até de segundo grau. Assim sendo, podemos analisar as funções de segundo grau com aplicações práticas dependendo da variável em si. E a pergunta principal diz assim: quais das equações abaixo, sendo simplificada e sem resolvê-la, torna-se uma equação de segundo grau? Bom, para resolver isso daqui, você não precisa de muita conta, não. Basta observar qual delas aqui vai dar uma equação de segundo grau. Quem não lembra, toda equação de segundo grau ela tem que ter esse formato aqui, né? Pelo menos ela na forma completa. Tem que ter um x ao quadrado, né? A incógnita tem que estar ao quadrado, desse estilo aqui, ax quadrado, mais bx mais c igual a zero. Então veja, toda a equação de segundo grau completa, ela tem esses elementos, nos quais um deles é elevado ao quadrado. Então, qual dessas alternativas aqui a gente vai ter com um resultado, né, uma equação de segundo grau? Veja, nessa primeira aqui, todas elas, mesmo que eu movimente aqui de um lado para o outro, some, subtraia, nenhuma delas vai alterar o grau do seu x. Todo mundo vai ficar ainda com o grau 1. Mas já na letra B, observa só. Quando eu multiplicar aqui esse famoso chuveirinho, né? Vou multiplicar aqui x por x e depois x vezes 3. Você vai observar que x vezes x vai dar x ao quadrado. Então, de cara, a gente já pode marcar aqui a letra B. E para justificar essa alternativa, basta a gente simplificar ela um pouquinho aqui. Ó. Faz esse chuveirinho. Ó. X vezes x é x ao quadrado. E x vezes 3 é 3x. E aí eu vou reescrever o restante. Ó. Igual a 24 mais 1, que dá 25. Passando esse 25 aqui para o lado esquerdo, a gente vai ter a equação já simplificada, né? X ao quadrado mais 3x dá igual, ou menos 25, não é isso? Vai dar igual a zero. Beleza? Veja, todas as outras, a única que tem uma multiplicação é essa daqui, e mesmo assim vai ficar 5x e depois um x sozinho. Nenhuma delas vai aumentar o expoente, vai continuar sendo de grau 1. E nós estamos querendo aqui uma equação de segundo grau. Beleza? Então vamos aqui para número 2. A reprodução de uma determinada bactéria foi encontrada em um lixão, um ambiente propício para mutações. Foi estudada em laboratório e, devido à sua resistência, a equação que define essa reprodução é esta daqui. Então, observe, tem uma equação aqui de segundo grau, mas ela está toda bagunçada. E a pergunta é a seguinte: supondo que essa equação esteja, né, bagunçada, como eu falei, qual alternativa destaca ela reduzida, né, ela simplificada? Então, a gente vai pegar essa equação aí e simplificar. Bem, a equação de segundo grau já simplificada, ela tem o formato seguinte, né? Ó, é ax quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são os nossos coeficientes, né? São os números que a gente tem da equação. Né? Então, vamos lá. Pegando aqui a equação, vamos colocar todo mundo para o lado esquerdo primeiro. Então, tanto 5x quanto o x ao quadrado aqui, eles vão para o lado esquerdo trocando o seu sinal, né? Então, vai ficar dessa seguinte forma. Vou escrever tudo. 3x ao quadrado mais 12 menos 4x. Aí o 5x fica menos 5x. E o menos x ao quadrado vai ficar mais x ao quadrado. Tudo isso igual a zero. Tá começando a ficar próximo ao que a gente quer. Em seguida, a gente vai juntar aqui o que eu chamo de famílias, né? Todos aqueles que são semelhantes. Ó. Então, eu tenho aqui ó, x ao quadrado com x ao quadrado, x com x e depois
nós temos aqui um número sozinho, né? Uma constante sozinha. Então vai ficar da seguinte maneira: 3x ao quadrado mais x ao quadrado fica 4x ao quadrado. O menos 4x com menos 5x vai ficar menos 9x. E o mais 12 continua aqui só no final, né, que é o nosso coeficiente c. E isso igual a zero. Chegando então aqui na resposta letra E de escola. Beleza? Então espero que tenha ficado bastante claro. Qualquer coisa faz novamente que você consegue. Questão número 3. Essa aqui é de um verdadeiro ou falso. Sobre as equações incompletas do segundo grau, julgue as afirmações aí como verdadeiras ou falsas, né? Então, começando aqui com a primeira. Uma equação incompleta do tipo ax² mais bx possui uma das suas soluções igual a zero. Isso é verdadeiro. Isso porque quando a gente faz a resolução desse tipo de equação, a gente deixa o x em evidência. Então fica dessa seguinte maneira, ó. Vamos lá. Ax mais bx, né? Onde o x é ao quadrado, igual a zero. Colocando o x em evidência, a gente abre aqui um parêntese e continua igual a zero. Então, nesse parênteses, o que é que falta aqui para ele se tornar x²? Falta x. E para se tornar bx, só falta o b. Então, veja, numa multiplicação, para que o resultado seja zero, ou a primeira é zero, ou a segunda parte da multiplicação é zero. Né? Um dos fatores tem que ser zero para que a resposta seja zero. Né? Então, é verdade dizer então que uma das suas soluções é igual a zero. Tá? Vou apagar aqui. Segunda afirmação. Toda equação incompleta possui apenas uma solução. Né? Isso já contradiz a primeira, porque se uma das soluções é igual a zero, pode ser que a outra seja também zero, mas também pode ser um outro número. Então, existem equações incompletas que têm, sim, duas soluções. Verdes, no caso aqui, falso, né? Perdão, falso. Terceira, a equação 3x² igual a 90 é uma equação do tipo ax² mais c, verdadeira, né? Nós temos aqui o termo com o x² e um termo que não tem letra nenhuma. Beleza? Próxima. Uma equação de segundo grau pode não ter raízes reais. Isso é verdadeiro. Durante os estudos sobre a equação de segundo grau, por exemplo, se você calcular delta, né, que é o discriminante, se ele for menor do que zero, né, se esse delta for menor do que zero, você não tem raízes reais, você não tem uma solução nos números reais, apenas nos números complexos. Isso por quê? Porque lá na fórmula de Bhaskara, se você tirar a raiz quadrada de um número negativo, você não vai encontrar uma solução nos números reais para uma raiz quadrada de um número negativo. Última afirmação, dentre os coeficientes da equação de segundo grau, o único que não pode ser zero é o ax², exatamente. Porque se esse a aqui for zero, na hora zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Então você deixa de ser uma equação de segundo grau e se torna de primeira. Então essa aqui é verdadeira. Ó. O único que não pode ser igual a zero é ax². Então, ó, veja, VF, VVV, nós temos aqui a alternativa da letra C como a única que se encaixa. Vamos para a próxima. Questão número 4 de equação do segundo grau, né, sobre aí a prova do segundo módulo do nono ano de 2023. Durante uma partida de Free Fire, um pro player está prestes a lançar uma nova granada especial no jogo. Aqui fala um pouquinho, né, tem aqui a imagem. E a equação da trajetória possível dessa granada é dada por esta equação. Veja que é uma equação de segundo grau e do tipo incompleta, né? Não falta aquele coeficiente C aqui para a gente realizar a solução dela. Né? Enfim, em que x representa a distância máxima em metros que essa granada pode atingir caso o jogador arremesse corretamente. Caso contrário, a granada explode em suas mãos, ou seja, quando x é igual a zero. Então ele já está te dando uma dica que uma das soluções, né, é zero. Qual a distância máxima dessa granada, supondo que o jogador fizesse esse arremesso de maneira perfeita? Então vamos lá. Ó. A gente vai colocar aqui a equação novamente. Ó, 3x² menos 45x é igual a zero. Resolvendo essa equação vai ficar da seguinte maneira. A gente coloca o x em evidência e abre um parêntese. Tiago, quando é que eu uso esse tipo de método de colocar um x em evidência? Nas equações que nós temos do tipo
A e B, né? Nós não temos o coeficiente C, ó. Ela é assim, ó, ax² mais bx igual a zero. Tá faltando aquele C que fica sozinho. Então, quando todo mundo aí tá enrolado, tá grudado num x, então a gente usa esse método de deixar ele em evidência. X em evidência, então o que é que falta nele para virar 3x²? Falta um 3x. E para virar um 45x, só falta um 45, né? Deixa eu só dar um espacinho aqui maior. Vai ficar aqui faltando um menos 45. Que aí quando multiplica x vezes menos 45, fica menos 45x. Isso tudo igual a zero. Então, como ele já disse, né? Nossa primeira solução é que x seja igual a zero. A gente vai chamar de x1 é igual a zero. E o nosso x2 seria quando o que tem aqui dentro do parêntese é igual a zero. Então, lembre-se, numa multiplicação, um dos fatores tem que ser zero para que a resposta seja igual a zero. Então, a gente vai utilizar essa segunda parte aí, igual a zero. 3x menos 45 igual a zero. Então, observa aqui que agora virou uma equação de primeiro grau, onde basta eu passar o 45 para lá e continuar resolvendo. 3x igual a 45 positivo. E agora, dividindo 3 dos dois lados, ó, 45 dividido por 3, nós chegamos então na solução número 2, chamada de x2, que é igual a 15. Aqui a alternativa, então, letra B. Tudo bem? Vamos para a próxima, então. Nós temos o seguinte, ó, a figura abaixo apresenta a planta baixa de um terreno irregular que deve ser construído num estacionamento de veículos baixos, né? Então, está aqui uma construção, tá certo? E uma das suas medidas está aqui em forma de uma expressão algébrica, né? O x² mais 9. E fala aqui, tem uma informação extra aqui falando que o perímetro é 250. Sabendo que o perímetro é a soma de todos os lados, tá? Então, se eu somar tudo aqui, vai dar 250. Né? Ó, voltando aqui, ó, sabendo que o perímetro, né, a soma de todos os lados é 250, responda às proposições. A letra A é: qual a equação reduzida apresentada aí com o perímetro desse terreno? Então, tenho que formar justamente o perímetro dele. Então, letra A, fica o seguinte, eu vou somar tudo que tem aí e colocar igual a 250. Então, a frente do terreno aí, ó, é x² mais 9. Depois eu vou somar aqui o mais 60 e o mais 100. Tudo isso é igual a 250. Bom, para que ela fique na forma reduzida, né, para quem se lembra, ela tem que ficar nesse formato aqui, ó, ax² mais bx mais c igual a zero. Mesmo que uma das suas partes esteja faltando, a única que não pode faltar é essa daqui, que é o do x². Então vamos lá, veja que eu tenho só números aqui, então eu posso passar o 250 aqui para o lado esquerdo e fazer aqui as operações que restam, né? Então vai ficar aqui, ó, x². Isso tudinho aqui somado vai dar 169, ó, mais 169, igual a 250. Mas se eu passar esse 250 aqui para o lado esquerdo, ele vai ficar na sua forma negativa, né? Menos 250. E isso tudo igual a zero. Resolvendo aqui o menos 250 mais 169, você vai ter o que? 81. Né? Então, vai ficar assim, ó, x² menos 81. Por que menos 81? Porque eu tenho mais números negativos. Né? Imagina, se você tem 169 numa conta e é descontado 250. Então, vai ficar lá negativo menos 81. Igual a zero. Então, essa aqui é a resposta da letra A, né? A equação reduzida será x² menos 81 igual a zero. Certo? Vamos aqui para a letra B. Deixa eu só aprimorar aqui o traço. E vamos para a letra B. Resolvendo esta equação, qual é o valor que se encontra na parte da frente desse terreno, né? O valor de x. Então, a gente vai resolver aqui esta equação aqui de segundo grau. Como ela é do tipo incompleta, né, ó, ela não tem a parte B da nossa equação completa, a gente pode resolver de uma outra forma. Né? A primeira forma que a gente viu ali era deixando o x em evidência. Já dessa forma aqui, a gente pode resolver com uma equação de primeiro grau, mas ela vai ter um detalhezinho no final bastante importante.
Passando esse 81 negativo para o lado direito, ele vai ficar positivo. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado igual a 81. Nessa hora, a gente tira a raiz quadrada dos dois lados, né? Assim como a gente pode somar dos dois lados, subtrair dos dois lados, dividir e multiplicar dos dois lados, a gente também pode tirar a raiz quadrada de todo mundo. Então, vai ficar o seguinte, ó. A raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio x. E a raiz quadrada de 81 é 9. E nesse caso, a gente vai utilizar o valor positivo, porque em questões de comprimento, não existe comprimento negativo. Então, nossa resposta aqui da letra B é que x é igual a 9 metros. Tá certo? E por último, temos aqui a letra C, né? Isso aqui foi a resolução para a letra B. Falta agora a letra C. Letra C diz, qual a medida do comprimento da frente do terreno em metros? Então, se eu já tenho o valor de x, basta eu substituir aqui, ó, nesse x ao quadrado mais 9. Não na minha equação original, senão ela vai se tornar zero, né? Lembre-se disso. Então, vou pegar ali, ó, x ao quadrado mais 9 e vamos substituir aqui o x por 9. Então, vai ficar da seguinte maneira. 9 ao quadrado mais 9. 9 ao quadrado é 81. Mais 9, vai ficar aqui 81 mais 9, que dá 90. Então, a frente desse terreno tem 90 metros. Resposta da letra C, 90 metros. Ok? Vamos para a penúltima questão desse vídeo. Mais uma equação de segundo grau, porém em outro contexto. Ó. Uma fábrica de bebidas trabalha exclusivamente para uma franquia de bares em São Paulo e possui um diferencial em sua super embalagem. Ele fala aqui sobre uma super embalagem. Por proporcionarem mais líquido mantendo o mesmo preço, facilitando e lucrando com o transporte. Em sua fabricação, a fórmula que determina a quantidade de embalagens prontas para o transporte da quantidade de bebida fabricada em barris é E igual a B ao quadrado menos B, em que E é a quantidade de embalagens e B é a quantidade de barris. Então, nós temos aqui, ó, esta equação aqui, e tem aqui falando que B são os barris de vinho e E é a quantidade de embalagens. Então, vamos lá. A letra A. Se a fábrica tiver fabricado cerca de 20 barris, né? Ó, barris, já dá a dica aqui do B. No lugar de B, eu vou colocar o 20. Então, vamos lá. Ó. Letra A, já sabemos até o que fazer. Quantas embalagens prontas serão nesse transporte? Então, aqui eu vou ter E igual a, no lugar do B, certo? Eu vou colocar 20, vai ficar assim, 20 ao quadrado menos 20. Então, E será 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. Menos 20, isso vai dar 380 embalagens. Então, o meu valor que é aqui a resposta da letra A, é 380. Continuando, na letra B pergunta, se em determinado dia um bar solicite apenas uma reposição de 6 dessas super embalagens. Então, no lugar do E de embalagem, eu vou colocar o valor número 6. E vamos ver aqui no que vai dar quantos barris, né, isso representa. A pergunta tem logo aqui embaixo. Quantos barris deverão ser produzidos? Então, nossa equação vai ficar da seguinte forma. No lugar da letra E, eu vou colocar aqui o 6. E aí, nós vamos ter B ao quadrado menos B. Observe que isso aqui é uma equação de segundo grau completa, né? Nós temos um valor ao quadrado, um valor elevado a 1 e um valor que não tem nenhuma letra acompanhando. Então, a gente pode substituir sim esse B pelo x, para ficar mais de costume nosso, né? Então, vai ficar da seguinte maneira. Ó. X ao quadrado menos x, que é essa parte aqui. Vou passar o 6 para o outro lado da igualdade, para ficar menos 6, porque nosso objetivo é que isso fique igual aqui a zero, né? Ó, x ao quadrado menos x menos 6 igual a zero. Basta agora resolver esta equação e conseguimos descobrir, então, os valores que podem substituir o x, no caso, o B de barris. Vou utilizar aqui a fórmula de Bhaskara, né? Podemos também resolver isso aí por soma e produto,
mas eu vou me ater principalmente à fórmula de Bhaskara, né? Começando então aqui pelo discriminante delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Lembre-se que esse ABC são os nossos coeficientes, né? Vamos deixar ele aqui destacado para ficar bem claro, né? Ó, no caso dessa equação, nosso A é 1, nosso B é menos 1, né? O que acompanha aqui o x, e o nosso C é o que fica sozinho, né? Ó, menos 6, certo? A equação completa ela é assim, ó, ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, nós temos A, B e C são os valores em sequência. Então, vamos lá. Nosso delta vai ser o seguinte. B ao quadrado, né? Ó, menos 1 ao quadrado, menos 4ac. Né? Ó, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 6. Primeiro, nós temos que fazer essa multiplicação, né? 1 ao quadrado é 1 positivo. E agora a multiplicação, ó, 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Porém, com os sinais aqui, ó, de menos e esse aqui também de menos, então a resposta ficará positiva, né? Sinais iguais é mais. Isso dá, então, 25. Descobrimos, então, que o nosso delta é 25. Fazendo isso agora, a gente vai para aquela fórmula do x, né? Onde a gente descobre o x1 e o x2, certo? Vou colocar aqui de laranja. X vai ser, ó, menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Certo? Substituindo aí, então, o a, o b e o delta, que é o que a gente já tem, vai ficar da seguinte maneira. X, então, é menos b. O que significa esse menos b? Troque o valor de b. Se b era menos 1, ó, então vou utilizar um positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Nosso delta aqui é 25. Fecha aqui a raiz quadrada. Dividido, então, por 2a. Ó, 2 vezes o valor de a. Como o valor de a é 1, é só colocar ele aqui. Nós vamos realizar apenas o x1, porque apenas o valor positivo da resposta é o que vai valer a pena aqui na nossa questão. Porque nós estamos falando de uma quantidade de barris. Então, não existe uma quantidade negativa de barris. Então, vamos usar primeiro a parte positiva. Ó. 1 mais a raiz quadrada de 25 é 5, dividido por 2. 5 mais 1 é 6. Então, ficando 6 dividido por 2, a primeira resposta é 3. Então, 3 barris é a quantidade necessária para essa empresa produzir. Se a gente for fazer o x2, né, vai ficar 1 menos 5 sobre 2, que dá menos 4 sobre 2, que dá menos 2. Então, não tem como ser menos 2 barris. Então, a resposta aqui, na nossa letra B, será de 3 barris. Então, final aqui, ó, 3 barris. Tudo bem? Vamos, então, para a nossa última questão. É uma questão totalmente aberta, que é para a gente resolver essas equações de segundo grau, que são completas, né? Então, vamos fazer aqui o procedimento uma por uma, tá bem? Começando aqui com a letra A, vamos discriminar aqui quem são os nossos coeficientes, né? O nosso A aqui é 1, nosso B aqui é menos 5, certo? Tem que acompanhar o sinal, apenas os números, tá? E o nosso C é o 6, que é o cara que fica sozinho, né? Então, vamos lá resolver primeiro o discriminante delta. Então, delta será B ao quadrado, menos 5 ao quadrado, menos 4ac, ó, menos 4 vezes o valor de A, vezes o valor de C. 5 ao quadrado é 25, como o expoente é par, fica positivo mesmo. 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. E nesse caso, 24 negativo, porque os sinais são diferentes. Resultado, então, nossa delta aqui é 1. E agora a gente vai partir para a fórmula do x, né? X vai ser, troca o valor de b, de menos 5 fica mais 5, mais ou menos a raiz de delta, ou a raiz de 1, dividido por 2 vezes a, né? O a é 1 nesse caso. Puxando então aqui o nosso x1, será da seguinte forma, né? A gente pega só a parte do mais aqui, ó. 5 mais a raiz de 1 é 1,
sobre 2, né? Ó, 5 mais 1 é 6, e 6 dividido por 2 vai dar 3, né? Parecido aí com a questão da letra B do sexto. E aí vamos agora ao x2, né? Puxa aqui. O nosso x2 será 5 menos 1. Né? Você pega agora a subtração, dividido por 2. 5 menos 1 é 4, e 4 dividido por 2 dá 2. Então, nossa segunda raiz aí é 2. Vamos então aqui para a letra B, que está logo aqui do lado. Vou baixar aqui um pouquinho. Então, o esquema é sempre o mesmo. A primeira coisa que você faz é colocar aqui os coeficientes A, B e C. Então, A aqui é 1, B aqui é menos 4 e C aqui é menos 5. Lembre-se que o sinal ele acompanha. Então, calculando aqui o valor de delta agora aqui na letra B. Nosso delta será B ao quadrado. Ó, como o B aqui é menos 4, vai ficar menos 4 ao quadrado menos 4ac. Então, 4 vezes o valor de A vezes o valor de B. Valor de C, perdão. Menos 5. Pronto. Resolvendo então aqui o delta, nós vamos ter, ó, 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 5 é 20. E como os sinais são iguais, a gente vai somar. Então, o resultado aqui do valor de delta será 16 mais 20, 36. Né? Sabemos que 36 tem uma raiz exata, então vai dar bastante certo. Então, vamos colocar agora para a fórmula do x. Né? Ó, x vai ser menos b, né? Troque o sinal de b. Ó. Se b era menos 4, vai ficar mais 4. Mais ou menos a raiz de 36, que é o nosso delta, dividido aqui, ó, por 2a, 2 vezes o valor de a. Como a é 1, fica 2 vezes 1. Puxando então para o nosso x1, vou fazer aqui curvo mesmo. x1 então vai ser a parte da soma, né? Ó, 4 mais a raiz de 36 é 6, dividido por 2 vezes 1, que é 2. 4 mais 6 é 10, e 10 dividido por 2 vai dar igual a 5. Então, nosso x1 aqui é 5. E o x2? Vamos para o x2. x2. A gente usa agora a mesma expressão, só que com a subtração, né? Ó, 4 menos 6 sobre 2 dá igual... Vamos lá, 4 menos 6. 4 menos 6, você tem R$4, você tira 6, você fica então com menos 2. Né? Essa aqui eu vou escrever. Menos 2 dividido por 2, que veio daqui de baixo. Então, 2 dividido por 2 dá 1, porém, como os sinais são diferentes, será menos 1 o nosso x2. Beleza? Então, lembre-se sempre disso. A mesma expressão que você usa para o x1 é para o x2, só que uma você vai somar e a outra você vai subtrair. E aí terão resultados provavelmente diferentes. Vamos aqui então para a letra C, polêmica letra C, que houve um delta que não tinha raiz quadrada exata, né? Então, o que é que a gente faz nesse caso? Então, letra A, melhor, o coeficiente A será... Opa, temos aqui então uma equação que precisa ser simplificada antes. Ó, eu já ia colocando aqui os coeficientes. Então, simplificando, eu vou passar, ó, todo mundo do lado esquerdo da igualdade, eu vou passar ela para o lado direito, porque na equação de segundo grau ela fica igual a zero. Então, vamos lá. Passando todo mundo aqui, ó, primeiro quem é do x ao quadrado. Eu tenho 4x ao quadrado. Com esse 3x ao quadrado, ele vem negativo. Galerinha do x agora, né? Só tem um x. Ó, esse menos x e o x está vindo de lá. Esse menos x aqui fica menos x ainda. E esse x que está vindo, né, do lado direito, ele continua. Agora ele troca o seu sinal por menos x. O menos 4 já estava aí, então não troca nada. E agora não me resta mais nada do lado direito, né? Então, tudo eu passei aqui para o lado esquerdo, trocando o seu sinal, né? Tanto o 3x quanto esse menos x aqui. Simplificando, então, nós vamos ter o seguinte. 4x ao quadrado menos 3x ao quadrado é só x ao quadrado. Menos x vai dar menos 2x. Então, menos 2x. E o menos 4 que está ali sozinho. Igual a zero. Agora sim podemos resolver utilizando a fórmula de Bhaskara.
né? Colocando aqui os coeficientes, o A é 1, o B é menos 2 e o C é menos 4, né? São só os números que pertencem à nossa equação. O A é o que fica grudado ao x ao quadrado, o B é o que fica ao lado do x e o C é o que está sozinho. E aí chegamos no mesmo procedimento, né? Vamos fazer aqui delta igual a b ao quadrado, ó, menos 2 ao quadrado, menos 4ac. 4 vezes o valor de A, vezes o valor de C, que é menos 4. Depois, continuando aqui, vou dar um Ctrl Z aqui para melhorar um pouquinho esse delta. Vamos ver se ele reconheceu. Isso. Então, menos 2 ao quadrado dá 4. E aqui, ó, 4 vezes 4 dá 16. Como os sinais são iguais, vai ficar positivo. E aí nós temos um delta igual a 20. Como é que isso fica lá na nossa fórmula do x? Veja, é bem simples. Vou substituir e depois a gente encontra o x1 e o x2. O x vai ser menos b, como b é menos 2, vai ficar mais 2, mais ou menos a raiz de 20. Como raiz de 20 a gente não tem uma solução exata, a gente mantém a raiz de 20 ou então fatora esse 20. Como seria essa fatoração? Eu pego 20, passo um tracinho aqui do lado, e aí eu vou dividindo até chegar em 1. Vai ficar assim, ó. 20 dividido por 2 é 10, dividido por 2 dá 5, dividido por 5 dá 1. Lembre-se que aqui a gente só pode usar números primos. Então, observe que a gente tem aqui, ó, 2 ao quadrado e um 5. Quem formou dupla, né, no caso o 2 ao quadrado, fica fora. E quem não formou, continua dentro da raiz. Então, no finalzinho, a gente vai trocar lá raiz de 20 por 2 raiz de 5. Tá certo? Então, vamos lá. Continuando aqui, ó, 2 mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a, né? 2 vezes 1. Aí vamos começar aqui com o x1. O x1 é a parte da soma, né? Deixa eu apagar aqui minha fatoração. A parte da soma, então vai ficar, ó, 2 mais 2 raiz de 5, que é no lugar de raiz de 20, eu vou botar 2 raiz de 5. E tudo isso dividido por 2. Como é que resolve isso, Thierry? Bem, aqui na parte de cima, veja que todo mundo tem um número 2. Então, do mesmo jeito que o x ele pode ficar em evidência, o 2 também pode. Então, vai ficar o seguinte, ó, 2 vezes um parêntese, e aí falta o quê? 1 mais raiz de 5. Veja, por quê? Porque, ó, o 2 dividido, melhor, o 2 vezes o 1 fica 2. E o 2 vezes raiz de 5 fica 2 raiz de 5. Pode fechar o parêntese e repete o 2 aqui embaixo. Então, observa que aqui eu vou poder cortar, ó. 2 dividido por 2 dá 1. E me sobra o quê? 1 mais raiz de 5, que não tem como a gente simplificar, tá certo? Então, a gente deixa dessa forma mesmo. Então, a resposta para o meu x1, vou colocar aqui de vermelho, ó, é 1 mais raiz de 5. Observa que todo esse procedimento vai acontecer aqui embaixo também no x2. Você vai fazer tudo isso de novo? Não precisa. Então, veja, no final aqui o que vai mudar é o quê? Não é esse sinal aqui? Ao invés de somar, a gente vai subtrair. Então, o meu x2 será 1 menos a raiz de 5. Eu não vou precisar fazer todo esse procedimento de simplificar novamente. Então, o meu x1 é 1 mais a raiz de 5 e o x2 é 1 menos a raiz de 5. Vou diminuir aqui o tamanho para que eu possa continuar ali a última letra que falta, né? Eu vou diminuir aqui. Falta a letra D. X ao quadrado menos 8x mais 12. Já está simplificada, então vamos logo para os coeficientes. O coeficiente A é 1, o coeficiente B é menos 8 e o coeficiente C é 12. Vamos agora, então, para a resolução do discriminante, que é nosso delta. Então, vai ficar, ó, delta igual a B ao quadrado, que é menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Lembrando que, ó,
essa fórmula é importantíssimo que você memorize ela, né? Ó, b ao quadrado menos 4ac, onde você só substitui os valores de a e c, e quem está grudado é uma multiplicação. Então vamos lá. O valor de delta vai ser 8 ao quadrado é 36, ou melhor, 64, eu já estou trocando por 6 ao quadrado, olha que coisa. Cuidado nisso, né? 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 12 vai dar 30, melhor, 48, né? Ó, 12 mais 12, 24. 24 mais 24 dá 48. Como os sinais são diferentes, então vai ficar menos 48. Subtraindo, então, 64 de 48, nós vamos ter o valor de 36. Né? Ó, basta você completar aqui, ó, imagina, completa isso aqui para 50. 50 para 64 dá 14. Então, como eu aumentei 2 aqui, então também tem que aumentar 2 na minha resposta, certo? Então, vai ficar 16, perdão. Estou trocando algumas continhas, né? Cuidado nisso aí também. Então, o nosso delta será 16. E sabemos que a raiz quadrada de 16 é 4. Então, vai dar uma respostinha bacana, diferente da letra C, que a gente teve que fatorar. Então, vamos lá para o nosso x. X é menos b. Eu troco o sinal do b, em vez de menos 8, eu vou usar o 8 positivo, mais ou menos a raiz de delta, né? A raiz de 16, sobre 2a, né? Ó, 2 vezes o valor de a. Tá aqui a fórmula de novo, para você não esquecer, ó. Menos b, mais ou menos a raiz de delta, raiz quadrada de delta, dividido tudo isso por 2 vezes o valor de a. Então, vamos lá primeiro para o nosso x1, onde a gente pega só a parte da adição. Então, fica 8 mais a raiz de 16 é 4. Dividido isso por 2 vezes 1, que dá 2. Então, 8 mais 4 dá 12. 12 dividido por 2, temos a nossa primeira resolução, que é 6. Então, nosso x1 aqui, ele é 6. Continuando, então, agora para o x2. É a mesma expressão, ó, 8, 4 e 2, só que em vez de somando é subtraindo. Então, 8 menos 4 sobre 2. 8 menos 4 dá 4. E 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, nossa segunda solução aqui possível para esta equação é que o x2 ele é 2. Tudo bem? Espero que você tenha gostado desse formato de vídeo. Em breve vou trazer outros vídeos também resolvendo provas, resolvendo questões de prova dos anos anteriores, para que você possa estudar sobre o assunto envolvido e também revisar para suas futuras provas e também outros testes, listas de exercícios. Então, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Foi bom ter você por aqui. Me segue para você ver mais vídeos como esse. Muito obrigado e valeu!